Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Os prodígios por ocasião da morte de Jesus. 54. Ora, depois da 6ª do dia, meio-dia, até a 9ª, 3 da tarde, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu. As pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no solo da morte ressuscitaram. E saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram até a cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51 e 53. 55. É estranho que tais prodígios, realizando-se no momento em que a atenção da cidade se concentrava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, visto que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o fato de toda a terra ficar envolta em trevas durante 3 horas, em um país onde o céu é sempre muito limpo, tenham passado despercebidos. A duração de uma obscuridade tão grande corresponde quase à duração de um eclipse do Sol. Mas os eclipses dessa espécie só se realizam na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu na lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se observam na sua superfície. Em tais casos, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, mas nunca ao ponto de produzir obscuridade e trevas. Supondo que um fenômeno dessa natureza tivesse acontecido naquela época, ele resultaria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como a causa desse fenômeno ainda não era conhecida, presumiram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Comovidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus certamente ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais não teriam prestado nenhuma atenção em outra ocasião. Bastaria, talvez, que um fragmento de rocha se destacasse, naquele momento, para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tivessem visto nesse fato um prodígio, e ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande por suas obras, e não pelos quadros fantásticos, com que um entusiasmo pouco ponderado achou por bem envolvê-lo. Observação: mês de Nissan é o nome dado ao primeiro mês de 30 dias do calendário judaico. É o primeiro mês do ano. Nota de Allan Kardec: há constantemente na superfície do Sol manchas fixas que acompanham seu movimento de rotação e têm servido para determinar a duração desse movimento. Às vezes, essas manchas aumentam em número, em tamanho e em intensidade. É então que se produz uma diminuição da luz e do calor provenientes do Sol. Esse aumento no número de manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que determina o reaparecimento periódico dessas manchas. A duração desse escurecimento é muito variável. Normalmente, ele não vai além de 2 a 3 horas, mas, no ano de 535, houve um que durou 14 meses.